Bom dia. Hoje estamos com um convidado que é um terapeuta empreendedor em palestras. E nós aqui estamos também na comunidade Novo Olhar para os Sintomas. Aí o foco hoje vai ser os sintomas relacionados às empresas, ao trabalho, né? E nós aqui que estamos escutando, somos as que vamos aprender com o Alex. Somos todas iniciantes, terapeutas que queremos ir para esse campo que no nosso país se abriu e é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar, porque a lei foi por obrigação, as empresas vão, mas a gente pode aproveitar, fazer disso algo bom, né? Dar nossa contribuição, que é o nosso motivo da gente existir, é contribuir com a humanidade, né? Então, Alex, se apresente. Quem estiver depois assistindo a gravação também deixe sua curtida, inscrição no canal. E assim, aos poucos, a gente vai crescendo, divulgando mais esse trabalho tão grandioso que a gente está fazendo aqui como grupo. Bom dia, Silvina. Bom dia a todo mundo, né? A Vânia Coque aqui presente também já a gente teve alguns outros momentos. Me lembro também da Luana, tá? Eu acho que a Janete também, não tenho certeza, mas acho que a gente já teve alguns outros momentos aqui, né? E como sempre, Silvina, é uma alegria, é um prazer, né? Uma satisfação estar aqui. Nesse mundo tão vasto que a gente tem como terapeuta, como empreendedor, né? Como ser humano que a gente pode levar e trabalhar de forma tão profunda, né? Eu sempre digo, eu aprendi assim, acredito nisso e sempre digo, terapeuta nunca é concorrente, né? A gente tem um mundo muito amplo, né? Então você pode atender aqui no Brasil, você pode atender pessoas de Portugal, você pode atender pessoas de outros países que falam português e se você fala outros idiomas, você pode atender hoje por meio da web pessoas que falam outros idiomas, né? Então, eu já tive esse privilégio de atender algumas pessoas brasileiras em Portugal, nos Estados Unidos, mas também conversar um pouco, como eu falo inglês e espanhol, eu prefiro sempre o espanhol, tá? Então, falar um pouco em espanhol também com quem chegou para entender mais da medicina germânica. Hoje, o meu foco de trabalho, por uma atuação estratégica, mas também por uma paixão muito grande, está mais nas empresas, né? Mas eu tive aí 22, 23 e 24 um foco muito grande no atendimento individual. Isso me trouxe uma bagagem fantástica para que hoje eu possa estar voltando para o mundo corporativo, né? Então, eu passei 30 anos no mundo corporativo. Saí de lá, não saí chateado, mas eu saí assim, tipo, eu não quero mais estar mergulhado nesse mundo. Mas como as coisas são, como as coisas fluem, né? Eu volto hoje para o mundo corporativo, mas com um novo chamado, eu digo, né? Então, a gente teve no início do ano aí as informações da Previdência Social, a priori eles lançaram uma notícia com cerca de quase 500 mil de afastamentos do trabalho por transtornos mentais, mas numa atualização esse número ele cresceu para cerca de 700 mil afastamentos do trabalho, né? Não são pessoas, são afastamentos, porque uma pessoa ela pode se afastar duas ou três vezes naquele período. Mas esse número ele me chamou bastante atenção, porque como eu tenho muita vivência no mundo corporativo, eu sei que um ambiente, um território empresarial ele pode ser um ambiente que ele venha a fazer com que a gente se cure de vários conflitos biológicos, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um conflito de escassez lá relacionado ao fígado, né? E aí eu arranjo um trabalho, eu consigo, estou começando a trabalhar, estou empreendendo, faço meu dinheiro, então eu posso me curar de algum conflito porque a escassez não está mais presente. E aí vem a abundância, né? Ao mesmo tempo, também, a gente pode ter um território totalmente hostil e isso sim afetar esôfago, estômago, intestino, reto, falando do canal digestivo, que é uma das partes mais que eu vejo os tipos de conflitos mais voltados para essa questão, mas também muitos processos de autodesvalorização quando a gente trata, por exemplo, da sobrecarga de trabalho, né? Então, hoje até, uma coisa interessante, algumas janelas vão se abrindo no nosso bate-papo, tá? Sim, você trouxe um ponto bem interessante que eu queria ressaltar. Como eu atendo pessoas com doenças crônicas, a maioria das pessoas vem até mim depois que está bastante crônico, mas se eu olho o histórico dela,
São funcionários públicos que foram readaptados muitas vezes, trocaram de função por causa de. E quase sempre a cronicidade se desenvolveu porque no trabalho não estava num ambiente saudável onde eles estavam trabalhando, né? Então, tanta realocação acontece, a pessoa vai trocando de emprego, mesmo trocando de empresa. Uhum. A pessoa que tem uma doença crônica não teve uma vida saudável profissional ao longo da carreira, né? É. A cronicidade nesse aspecto do diagnóstico demonstra uma vida de conflitos pendentes, né? Ou Sim. seja, a pessoa ela passou ali a vida toda com um conflito indigesto, ou com um conflito de resistência, e aquilo em vários momentos, tô bem, tô ruim, digamos assim, e vários gatilhos ao decorrer do tempo, né? E aí chega num determinado nível que isso se torna crônico e o corpo tá já gritando aqui, né? Então, imagina a alma da pessoa nesse momento, como ela tá, né? Então, hoje, inclusive, até, né, nessa janela que eu quero abrir, que tem tudo a ver com isso, eu vi uma publicação no Instagram de uma psicóloga aqui do Rio Grande do Norte, ela meio que reclamando que a geração mais jovem está, digamos assim, fazendo altas críticas para quem é CLT, né? E ela falando ali, meio que reclamando, chateada com os jovens, né? Que os jovens estão debochando quem é CLT, inclusive quando querem falar mal, né? É tipo assim, olha, se eu não conseguir ser um influencer, se eu não conseguir empreender, se eu não conseguir fazer nada na vida, eu vou ser CLT, Uhum. né? É como se ser CLT fosse algo ruim. É E ela vergonhoso falando hoje, assim, né? né? Ah, mas a gente tem que conversar com esses jovens, porque para um CLT foram várias leis, várias conquistas, tudo e tal. E aí eu falei assim, depois que eu ouvi, a pessoa falou assim para mim, olha, e aí, tá vendo? Olha só o que os jovens estão falando. Eu falei, mas eu discordo totalmente da psicóloga. Porque esse deboche da juventude em relação à CLT, ele tem uma explicação. E a gente precisa ouvir o que, que os jovens estão lendo sobre quem vem da CLT ou quem está na Está CLT. por trás dessa leitura dos jovens, né? Exatamente, eu falei, porque isso se refere à nossa geração. Eu falei, a gente na nossa juventude, o que a gente mais ouvia dos nossos pais? Você tem que fazer concurso público para você ter Segurança. estabilidade, né? A gente ouviu muito disso. A leitura dos nossos pais sobre o mercado de trabalho era uma, a nossa é outra. A nossa era muito CLT, é fazer o concurso público, tudo e tal. Eu falei, mas o que acontece quando um jovem como esse vê o seu pai chegando em casa no final de expediente e falando aquela droga de trabalho, aquela porcaria Infartando, de né? gente, né? Aquela empresa, as pessoas, né? Que salário ruim, eu me mato de trabalhar. Eu falei, olha a leitura que muitos jovens estão tendo e as crenças que eles estão formando sobre o que é o mercado de trabalho. Então, que mensagem é que nós estamos passando sobre CLT? Né? Então, isso, por um lado, também mostra que o mercado de trabalho, as empresas, ou você tem um campo hostil, um território que precisa de nutrientes, né? Ou você tem um ambiente totalmente de potência, de grande potencial de crescimento, tá? Então, e aí o que que aconteceu? Eu conhecendo o mundo corporativo, estudando ainda mais o mundo corporativo, eu desenvolvi uma metodologia que tem muito da medicina germânica, justamente entendendo que territórios são essas empresas, né? Então, aí eu desenvolvi o método do cultivo, né? Então, eu olho para dentro da empresa, entendendo se ela é uma zona que precisa de reparo, de manutenção urgente, tá? Ou se ela é um campo fértil, ou então se ela é um território de alta potência, ou seja, que então a gente traz um pouco da agroecologia aqui, né? E eu sou Uhum. administrador por formação inicial, né? Não tenho nada da área de agronomia, ecologia, né? Eu gosto muito da natureza e ela é extremamente necessária para o nosso restabelecer. Você disse isso, né? Me uma coisa na cabeça, eu tive que ir lá para fora para poder me centrar novamente. Mas o que que a gente olha, né? Meu pai teve um sítio há muitos anos atrás, então eu aprendi um pouco com ele disso. Você vai plantar alguma coisa, você vai plantar feijão, você precisa olhar para a terra, você precisa limpar a terra, não pode ter sujidade. Se tiver um pedaço de pau, de madeira, fica podre, então a terra não fica bacana ali. Então você tem que olhar se esse terreno
ele precisa de manutenção, de reparo. E se é uma terra boa para você plantar, se ela não foi enfraquecida ao longo dos anos, né? Ou então você pode ter uma terra boa que você ali o broto cresce, flor tão bem trabalhada que você plantou logo nasceu, né? Então, a empresa é isso também, né? Então, eu tenho empresas hoje que passam por processos de risco estratégico, ou seja, você nem tem resultado e você nem consegue desenvolver as pessoas. Ou você consegue ter bom resultado, mas as pessoas não conseguem se desenvolver. Então, aí a gente tem um resultado com o custo, do esforço humano. E aí, esse é o ambiente que adoece muitas pessoas, geralmente com sobrecarga, gerando hérnia de disco, degeneração de ossos, principalmente na coluna. Muitas vezes também pode atingir a cervical quando você tem questões de autodesvalorização intelectual, né? Mas geralmente a coluna, porque é uma questão de não se sentir apoiado ou de ter o peso do mundo nas costas, né? E aí vem o deboche da molecada, porque quando fala assim, qualquer coisa vai ser CLT, porque até um tempo atrás a gente falava de trabalhar 12 horas por dia, né? Tem dias que eu trabalho bastante, né? Tem dias que é começando às 8, terminando às 21, mas o quanto muitas vezes a sobrecarga ela está prejudicando a nossa saúde física, né? E até Iniciou mesmo esses dias na internet, ou até mesmo eu trazer tudo para mim porque eu não sei delegar, porque eu não sei dizer não, eu trago tudo para as minhas costas. Então, o que eu faço hoje é justamente analisar esse ambiente das empresas para perceber, à luz lá da NR1, que é a norma regulamentadora 01, os riscos psicossociais provocados pela empresa, mas também muitas vezes pelas pessoas que estão ali, que são os colaboradores. É a gente perceber que tipos de conflitos existem. Porque quando eu tenho sobrecarga, que é um risco psicossocial tratado pela normativa, eu consigo dizer o seguinte: olha, não só há uma tendência de sobrecarga aqui, como também uma tendência de um adoecimento. E aí, isso muito provocado lá, né? Porque se a gente olha para as doenças ocupacionais que mais, ali a lista, né, das mais, você vai ver as doenças voltadas para as questões ósseas. E aí a gente sabe que é processo de autodesvalorização, né? Mas você também vai ter questões de pessoa com gastrite nervosa, vai no médico, sua gastrite é de estresse, tá? Mas me explica de onde é que vem esse estresse. Aí você vê a pessoa em casa tem uma convivência super tranquila, mas na empresa é aquele burburinho todo, né? A empresa por si só é um espaço de competitividade. Então a gente precisa fazer com que isso seja saudável, né? Então esse trabalho ele vem justamente para a gente poder ler esse ambiente que a gente vive, né? Então, aí entrando muito no. Tudo isso dá um pouco de insumo para a gente falar sobre como é que a gente faz com que a palestra possa ser algo que faça atração para cliente. Então, hoje, agora eu dei uma pausa porque eu terminei um programa que estava fazendo com algumas pessoas, que é o Comunicação Consciente, que é muita comunicação do eu com eu e eu com as outras pessoas no ambiente corporativo, mas eu fiz uma série de webinars, né? Então, eu fiz um webinars falando da metodologia, né? Falando da Skills Hub, que é uma startup que eu fundei focada nesse trabalho aqui, né? Tá até a logomarca aqui atrás, né? Da Uhum. Skills Hub, né? Então, é uma empresa que eu fundei justamente focada nisso, olhando para a empresa como um espaço regenerativo, né? Tem o Cura Corporativa, que foi o livro que eu escrevi recentemente, tá na fase de pré-lançamento ainda, né? Que fala muito sobre essa questão também da gente olhar para os espaços como um ambiente de regeneração humana, tá? E então eu sempre faço palestras que é para atrair leads, né? Então eu sempre estou colocando ali webinars falando que a gente precisa ter uma escuta ativa nas empresas, como é que a gente lida com conflitos emocionais, né? Como é que a gente atende uma normativa, uma legislação que foca a saúde mental, né? Então, inclusive no site da Skills Hub, tem lá umas 6 ou 7 webinars que eu fiz, falando inclusive sobre comunicação não violenta também, com um parceiro nosso, que é de São Paulo, o Rodrigo Suzuki, que aplicou conteúdo lá para a gente poder ministrar. Então, as palestras, elas são excelentes. Você não precisa adentrar muito o conteúdo, porque nunca vai dar tempo de você falar o tanto quanto você gostaria.
e até por uma questão estratégica, como a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Você vai dar uma sede no pessoal, mas também dá, como é que se diz, um conteúdo interessante para o pessoal se alimentar ali. E lógico que nessa vou me alimentar um pouco, mas eu quero mais conteúdo aqui. E aí você vai direcionar ele para algum programa, uma metodologia que você desenvolva, e aí sim dá algo mais sustentável nesse processo de transformação da pessoa. Sim. Então, eu gosto muito e tem uma prática que eu fiz, não sei se você quer compartilhar aí, mas eu posso compartilhar aqui. É, acho que você vai precisar. Quer que eu compartilhe aqui? Deixa eu ver se dá para. Eu tenho, você tem que me liberar. Que foi uma pesquisa que eu fiz justamente para um trabalho, só que aqui foi justamente para um trabalho voltado para. Agora Deixa eu. pode Pronto, aqui. compartilhar. Tela 2. Pronto, vou compartilhar, né? Aqui foi um trabalho voltado para atendimento, para um grupo, né? Acho que está aparecendo aí, Sim. tá? É uma tela, é uma imagem só, né? Uhum. Com Isso, vários percentuais, não é isso? isso tá certo. Então, aqui eu tinha feito criado um grupo para fazer um trabalho específico voltado para a pessoa física, né? E aqui foi justamente ajudando as pessoas a lidarem com várias situações no dia a dia, na vida, perceber quais são os conflitos pendentes que ela tem. Então, eu fiz um formulário pelo Forms, né, uma versão gratuita que você tem lá do Google, que é excelente, onde a pessoa preenche alguns dados e ali você já capta e-mail, telefone, nome, né? E aí eu Isso fiz você algumas enviou perguntas. para as pessoas da empresa. Eu abri a inscrição pelo meu Instagram, né? Uhum. E eu fiz uma pergunta, né, para essas pessoas já na inscrição. Falei, olha, para você participar, você tem que responder esse questionário. E o que que eu fazia? Para cada afirmação, eu fazia uma correlação com algum tipo de conflito. Por quê? Porque eu queria mostrar para essas pessoas que aquilo que elas estavam vivendo remetia a um determinado tipo de conflito e eu queria meio que fazer uma estatística ali daquele pessoal, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui a pergunta não aparece toda, né? Mas vem aqui, tenho medo de perder pessoas queridas, amadas. Então, essa pergunta, essa afirmação, ela fazia referência a conflitos de separação, né? Não me sinto pertencente a um determinado espaço, né? Sinto que que de forma recorrente alguém quer invadir o meu espaço, me sinto desvalorizado. Então, eu fiz algumas questões aqui, acho que foram 15 ou 20, aonde depois eu transformei tudo isso em percentuais, né? Então eu Sim. tratei sobre conflitos de separação, de território, de autodesvalorização, de identidade, né? Territorial também, conflitos sexuais, né? Já fui vítima de algum tipo de abuso sexual. E ali é interessante, porque no final das contas, quando eu analisei todos esses dados aqui, o que que a gente teve, Silvina? Deixa eu ver se aqui. A gente teve esse gráfico aqui, tá? Então, ou seja, de todo mundo ali, eu acho que eu juntei 30, 40 pessoas nessa turma aqui, a gente tinha um percentual de aonde a maioria dos conflitos eram conflitos de separação, né? Em segundo, a gente tinha conflitos de autodesvalorização, e terceiro, territorial e quarto, sexual, né? E a partir daí, ali, aquela aula gratuita naquela noite, que era para captar pessoas, eu trabalhei tudo em cima explicando o que era separação, né, o que acontecia com o nosso corpo, o que acontece com o nosso corpo quando passa por um conflito desse, autodesvalorização, territorial, sexual, tudo isso, né? Sim. E o interessante era assim, é de como isso fez muito sentido para as pessoas que estavam ali e de como isso depois gerou venda também, que é o objetivo da nossa palestra, né? Então, o objetivo da palestra foi esse. Então, esse é um case bastante interessante que eu gostei de tudo de todos que eu já fiz, porque a gente conseguiu transformar aquele conteúdo inicial, aquela pesquisa, em algo mais palpável para quem estava participando do nosso movimento. Esse é o movimento, acho que para nós que somos, porque nós aqui, você já tem uma caminhada, o teu foco já é conectar com a empresa em si, né? Você não está querendo atrair clientes para você, porque você falou que você não está mais trabalhando com atendimentos individuais, né?
E já nós aqui, a maioria de nós que estamos aqui, estamos em busca de clientes para nossos tratamentos que a gente tem para oferecer e também para vender palestras, né? A gente tem esses dois objetivos. Eu acho que a maioria que está aqui, É. nós Esse estamos daqui foi um nesse trabalho segmento. focado em pessoas, tá? Isso. Esse não foi empresa, esse daqui foi pessoas mesmo. É, essa pesquisa sim, mas o teu trabalho na prática já você trabalha mais com a saúde da empresa do que do indivíduo, né? Isso, na verdade, é a saúde do indivíduo na empresa, mas o meu foco é todo um trabalho de pesquisa dentro das empresas, né? Uhum, Então, lógico, quem me contrata hoje é a empresa. Não, sim. eu faço atendimento individual, ainda faço, né? Não com a frequência como antes, é bem menos hoje, bem menos. Então, hoje quem me contrata é justamente a empresa para trabalhar os seus processos para que esse campo dentro desse ambiente da corporativo seja um ambiente mais saudável, né? Digamos assim. E, com certeza as Embora empresas que querem visar sucesso a longo prazo, elas vão investir nisso, né? Então, isso, o teu público vão ser aquelas empresas mais saudáveis. As empresas que estão capengas, que já não estão olhando para frente, já não vão ser o teu público, né? Então, você já sabe a linguagem que você precisa usar. Assim, nós também que somos iniciantes, precisamos olhar que tipo de clientes nós queremos atrair, né? é fundamental. Eu estava falando sobre isso ontem com um colega, né? Eu estava falando assim, olha, hoje o meu foco é média e grande empresa. Por quê? Porque a pequena empresa ela pode até fazer o diagnóstico, mas eu tenho uma proposta de desenvolver várias ações depois. Então ela vai ter uma série, ela vai fazer o diagnóstico, mas ela vai ter problema de investimento depois, num treinamento, né? Então é o mesmo caso. Vocês, a gente, como quando a gente olha para a pessoa física, né? Então a gente vai ter aqui, é, eu fiz muito isso nos atendimentos individuais, né? Então, eu comecei atendendo individualmente. Mas aí, o que é uma dica, tá? De gestão como empreendedor, terapeuta empreendedor, você precisa analisar as informações que você tem. Então, a palestra é uma isca dentro da estratégia de marketing, tá? A live é uma isca. Então, a palestra é uma isca. E a gente precisa qualificar as pessoas que chegam até nós. Então, assim que eu comecei lá refinei com a medicina germânica os atendimentos individuais em 2022, eu adquiri um CRM, que é uma plataforma que me ajuda a fazer a gestão das pessoas que chegavam até mim. E é interessante porque, por exemplo, eu vi que de demandas não atendidas num espaço de 6 meses, quando eu somava assim, ó, se todas essas pessoas tivessem fechado terapia comigo, quanto é que eu teria faturado? Tá todo mundo sentado, né? Então, eu cheguei a uma soma de R$ 800.000. Eu falei, uau, quase 1 milhão de demanda não atendida, né? Ou seja, essas pessoas não alcançaram na época lá um ticket de, por exemplo, R$ 1.500. Eu falei, tá, se elas não alcançaram isso, o quanto é que elas alcançam? Então foi quando eu comecei os trabalhos em grupo, né? Então a gente teve lá a primeira jornada de autocura da mama, né? Onde eu oferecia por um ticket menor, de 3 encontros por 400, R$ 500, coletivos, 3 noites resolvendo a questão do conflito de separação. Então, ter um CRM me ajuda muito para essa questão da qualificação do meu público-alvo. Então, se a gente consegue ter um CRM, eu abri o chat aqui só para acompanhar, tá? Se alguém tiver alguma pergunta. Se a gente tem um CRM que, por exemplo, eu abro uma palestra, faço a captação dos dados da pessoa, depois eu tenho uma comunicação com ela, ela não consegue um atendimento individual e eu consigo então analisar se essa pessoa consegue ser atendida por algum trabalho em grupo, porque muitos também vão dizer assim, Alex, não consigo agora, não quero um trabalho em grupo, vou esperar para ter condições de fazer o atendimento individual, tá? Então a gente começa a qualificar, porque tem gente que vai dizer assim, não, não consigo de jeito nenhum, né? Tem gente que vem por curiosidade e no final das contas vai dizer assim, eu não acredito nas emoções por trás das doenças. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Você vai desqualificando essas pessoas. Então, essa gestão ela se torna extremamente importante também. E ali você vai direcionando. Eu então eu vou trabalhar aqui, vou.
Aí você pode ter um áudio terapêutico, né? Então, do atendimento individual, dos trabalhos e grupos, do áudio terapêutico, várias ferramentas que você pode desenvolvendo, observando isso como um negócio que é, como o teu empreendimento. E você vai direcionando que tipo de produto vai caindo bem para aquela pessoa, né? E lógico, você sempre vai ter pessoas que estão participando, né? Você pode ter uma palestra sobre um conflito de separação, sobre a resistência. Não, então, por que existem doenças crônicas e falar sobre conflitos pendentes não resolvidos ao longo do tempo, né? Nossa, aí temas para a gente atrair as pessoas é diversificado, Sim. É, né? isso que você trouxe sobre ali que você compartilhou a primeira tela. Quem não é da medicina germânica, às vezes não entende o que que é conflito de separação, quais as doenças que o corpo traz, mas agora você já exemplificou, câncer de mama, maior parte é causada por conflito de separação, né? Então, a gente, como terapeuta, a gente precisa estudar as dores do nosso cliente, os desejos do nosso cliente, né? Então, se eles têm aqueles medos que você compartilhou ali, é muito mais fácil você detectar qual o conflito que está por trás do câncer de mama da pessoa, né? Então, Exato. quanto o conhecimento, quanto mais a gente conhecer sobre cada conflito, cada situação, qual a consequência disso no corpo, mais vai trazer clareza, facilidade mesmo para ter resultados, né? Exato. E você pegar muitas situações que as pessoas vivem no dia a dia, né? Então, assim, porque o que a gente olha muito é o sintoma. Então, as Uhum, pessoas entendem o sintoma. Um taquicardia, uma falta de ar, né? Mas o que está por trás disso? Tem um aspecto de ansiedade aqui, de depressão. Tá, mas isso ainda é sintoma. O uhum. que está por trás da ansiedade? O que está por trás da depressão? Né? Essa sobrecarga de trabalho que gera um esgotamento, né? Então, olha que interessante. Teve uma vez uma situação que uma pessoa chegou assim, eu me sinto esgotada. Eu falei, cuidado, para isso não era querendo assustar a pessoa, né? Mas pela proximidade, eu falei, cuidado para isso não virar um câncer de mama. Porque era uma situação com filho, né? O Uhum. cuidado para isso não virar uma proliferação. Mas como assim? Eu falei assim, porque o esgotamento emocional ele está conectado com um conflito de separação. E A de perda dar de demais, memória de né? curto prazo, né? A perda de memória de curto prazo, ela é um aspecto do conflito de separação. Então, se você, olha que interessante, né? Aqui é uma dica, tá? Que foi o que eu fiz nessa pesquisa. Se você traz situações do dia a dia que as pessoas estejam vivendo e você converte isso para mostrar o que está por trás, isso é um ponto de atração bastante interessante. Então, seja se aqui, né, está trabalhando com medicina germânica ou não, ou dependendo do negócio que você traz, mas é observar, olha, você vive isso no teu dia a dia, né? Então, o que isso de fato significa, né? E o que isso pode gerar no futuro, né? Hoje eu fiz uma publicação mais voltada para o setor de RH, né? Então, um exemplo aqui fora da Germânica. O setor de RH numa empresa, ele, na maioria das pessoas, é um setor que está lidando com folha de pagamento, contratando e desligando pessoas. Mas um RH que gera resultado, porque agora eu estou trabalhando também a seguinte mensagem. Como é que a gente tem um setor dentro da empresa que cuida de pessoas e está focada com o crescimento dessa empresa também? Então, você precisa de um RH estratégico. Então, como é que eu sei se esse RH ele é estratégico ou não? Aí eu tenho uma metodologia que avalia a maturidade desse aspecto. Então, você pode também colocar alguma coisa para as pessoas nesse sentido, né, de ajudá-las a interpretar o que elas estão vivendo. Se a gente olha para a saúde mental hoje das pessoas, né, o novo câncer no Brasil, depressão, ansiedade, o que está por trás disso, né? Conflitos territoriais, conflito de medo do que vem pela frente, conflito do medo frontal, né? Ansiedade é muito disso. Então, ou seja, é a desconexão com o presente, né? Com o momento presente. O que está gerando essa desconexão com o momento presente? E ajudar a pessoa a entender o que ela está vivendo, para a partir daí, né, falando de medicina germânica, ela ter todo um caminho para o seu processo de cura, né? E romper essa questão dos conflitos pendentes, né? Da trilha que ela segue nesse sentido. Colegas, se tiverem perguntas, podem escrever no chat ou também abrir o microfone, estejam à vontade.
Você comentou que quanto mais a gente trouxer nas palestras sobre os fatos que elas vivem, então, para a gente conseguir trazer isso, a gente precisa antes buscar informações, fazer pesquisa prévia, né? Igual quando a gente vai fazer um atendimento para ter resultado, a gente precisa fazer a conversa antes, pegar informações do que a pessoa está mesmo passando, né? Então, quanto mais a gente já conhecerá a realidade da empresa e dos funcionários, do público que a gente vai conversar ali, mais a gente vai ser assertiva na comunicação, né? Exatamente, né? Exatamente. Nas webinars que eu fiz agora, nas últimas voltadas para as empresas, para a liderança especificamente, né? Então eu também fazia. Falei assim, olha, você quer participar da webinar? Você tem que preencher esse formulário. Formulário é para a gente captar dados, né? Para a gente trazer ali e-mail, telefone, para a gente manter contato com as pessoas. Até porque dentro, para mim, como eu fiz um pouco dessa, alternei aqui a rota, né? Então eu falei, pô, agora eu tenho que fazer captação de leads do corporativo, né? Porque os meus leads eram todos voltados para atendimento individual. Por isso a minha preocupação agora, como é que eu vou transformar a minha comunicação no perfil Alex Corsino, profissional, porque tem o perfil da Skills Hub também, que é mais PJ ali, mas como é que eu vou continuar falando sobre saúde mental, mas vai mudar um pouco a essência desse conteúdo. Mas nas webinars, eu sempre coloco um formulário lá para a pessoa responder. Por quê? Porque na hora que eu vou apresentar conteúdo, eu vou apresentar conteúdo para a dificuldade que ela tem no dia a dia. Respondendo aquilo que ela veio buscar, né? Exato. Então, o primeiro webinar que eu fiz foi Liderar sem escutar custa caro, né? Falando de escutativa, era o tema do nosso webinar, da nossa palestra. Mas qual é a dificuldade que você tem nesse aspecto, Silvina, né? A Janete, qual é a dificuldade que ela tem, de repente, no processo de liderança, de não conseguir ouvir a equipe dela, né? Ou, de repente, ela tem até essa predisposição para estar ouvindo as pessoas, mas as pessoas não conseguem se abrir, né? E hoje a gente tem uma grande questão, né, em várias camadas da sociedade, que é uma coisa chamada silêncio. Vocês já perceberam que boa parte das pessoas estão em silêncio? O que isso significa? Né? Porque silêncio também é um feedback. Então, é sempre importante, eu gosto dessa coisa de me deem informações porque eu consigo ser mais assertivo. Agora, a gente não vai conseguir tratar tudo, mas a palestra ela tem justamente nesses casos, né, é, o objetivo da gente captar a informação de pessoas interessadas, de possíveis pessoas interessadas naquilo que a gente está colocando, e depois isso gerar negócio para a gente, né? Pra gente. E é interessante que até mesmo nos trabalhos individuais, numa reunião como eu tive ontem, né, que eu falo sobre os atendimentos, tudo e tal, as pessoas ficam, poxa vida, eu fiquei interessado sobre isso, né? Eu fui dar uma palestra, tem uma palestra que ela é motivacional, que ela é feita com um amigo meu, ele é um artista circense, ele é um palhaço, né? E a palestra é o professor e o palhaço. Então eu entro no personagem do professor e o Rodrigo Brugman entra no personagem do palhaço, né? Que é aquela pessoa que quer ter 1 milhão de seguidores, quer ser famoso. E a gente tem toda uma abordagem de como lidar com a saúde mental, de como lidar com a liderança numa palestra que vai de 1 a 2 horas, dependendo da programação. E num desses trabalhos que a gente fez dentro de uma empresa corporativa, e esse é um trabalho que a gente vende para as empresas, dali eu tirei eu tive um cliente, pessoa física, que veio para fazer justamente a resolução de conflitos emocionais, né? Ou seja, caindo mergulhando na Coca-Cola, no doce, em determinados momentos de ansiedade que ele tinha, passando por um momento desafiador. Ele, Alex, olha, não quero tratar carreira, não quero tratar liderança. Eu estou passando por umas situações pessoais e preciso colocar minha cabeça em ordem. E a gente entrou ali num processo de 6 sessões para organizar todo esse movimento dele, né? Então, as palestras vão gerar outros tipos de situações e de demandas que a gente vai ter também nesse aspecto, né? Então, quanto mais informação a gente coleta no começo, melhor é. Uhum.
Alex, ó, nosso tempo está quase findando, e como nós somos todas iniciantes querendo começar, fortalecer essa nossa jornada de palestrantes, né? Qual seria as sugestões assim do caminho que você percorreu ou que você fez de certo e de errado, né? Pode ser que para nós funcione diferente, mas o que que você diria como professor nosso? Dicas ou sugestões ou coisa que a gente poderia, para a gente começar assim com mais confiança, mesmo não tendo ainda a autoconfiança que você tem, né? Mas para a gente ser um pouco mais assertivo, assim, encurtar o nosso. Não ter resultados mágicos, não, né? Mas para a gente já começar mais com o pé direito. Todo frio na barriga é importante e é necessário, é um sinal, tá? O que é interessante, não existe certo nem errado, gente. A gente precisa testar para entender aquilo que vai funcionar, né? Porque se a gente traz muito isso do certo e do errado, a gente vai travar, a gente não vai seguir, a gente vai ficar parado. Então, assim, comecem falando o que vocês acreditam, né? Ai, Alex, como assim, né? Então, começa, né? Você vai ter uma pessoa assistindo tua web, se for pela web, né? Então, assim, eu hoje faço menos eventos presenciais, gratuitos, mas geralmente é, eu vou nas universidades, né, por conta de ter sido professor universitário. Então, algumas vezes a universidade me chama para falar sobre carreira, sobre assuntos do meu domínio mesmo, né? Então, tem uma outra parte do Alex que é cuidar do desenvolvimento econômico do município onde eu moro, né? Então eu me envolvo com a associação empresarial, então eu entro para a discussão de economia local, tudo isso. Então, geralmente as pessoas me chamam para falar sobre os assuntos que eu domino, que eu gosto e que tenho participação. Mas assim, na web, né, começa a falar sobre o que vocês acreditam, sobre o que vocês têm domínio, porque ter domínio, falar sobre o que a gente tem domínio dá muita segurança para esse momento. Tem gente que mesmo pela web trava, né? Vai travar mesmo. Então comecem falando, né, sobre isso. Captem dados, isso é fundamental. Captem dados. Se você for fazer uma palestra num local, né, é, coloca lá um formulário, um QR Code, alguma coisa que as pessoas também possam preencher alguma outra informação que elas possam estar, que você pode estar coletando dados, tá? Então, assim, apenas comecem, né? Comecem falando sobre o que vocês acreditam, estrutura isso, usa muita inteligência artificial para ajudar vocês. Ela não vai fazer o trabalho de vocês, mas vai ajudar muito na estrutura, nos insights, e ali você pode aprimorar tudo isso, né? É, E foi assim que eu comecei lá atrás, há muito tempo, né? Falando de negócio, falando de liderança, quando eu trabalhava nas empresas, então eu me lembro assim, acho que um dos primeiros treinamentos que eu desenvolvi para dentro de empresa foi falando sobre o programa 5S, aqueles 5 conceitos japoneses sobre organização, saúde, tudo e tal. Uhum. E foi no público que eu tinha ali, né? Então, quanto mais a gente falar, a gente vai aprimorando o nosso processo de comunicação por meio das palestras, das webinars, né? Vai sentindo também, mantendo essa conexão com o pessoal no um a um, que é importante para saber, foi legal, atendeu a expectativa, uma pesquisa de satisfação também ajuda muito, né? Na pesquisa, o que mais você gostaria de saber? Como é que eu posso te ajudar? Que tipo de conteúdo trazer para cá? Então, começa ali, né? Talvez, por exemplo, Silvina, falando, eu quero fazer palestra sobre o que está por trás da diabetes, né? Por que resistimos, né? Por que não resolvemos nossos problemas? Começando a fazer perguntas ou tirando dúvidas, né? Eu não tenho usado muito o Instagram no sentido de, vou abrir as caixinhas lá nos stories, né? Eu não tenho usado muito essa ferramenta, não sei como é que está a aplicabilidade disso, mas lá um tempo atrás era o que funcionava, né? Hoje não está mais muito isso. Hoje está diferente, né? Tá diferente. Então, o pessoal usava muito, né? O que que vocês querem que eu fale aqui? E Agora a aí, inteligência artificial faz isso, né? a inteligência artificial ajuda bastante nesse processo, né? Então, comecem falando sobre aquilo que vocês têm domínio, sobre o que vocês acreditam. Às vezes, o que vai acontecer é assim, a gente tem uma ideia muito diferente daquilo que está sendo discutido. E parece que, assim, é loucura o que eu tô falando de espiritualidade dentro das empresas. No final de tudo, por trás de tudo que eu estou falando dentro das empresas
A gente passa mais tempo dentro das empresas do que fora delas, a maioria das pessoas. E eu Uhum. preciso tratar da espiritualidade. Então, quando eu falo que a empresa é um espaço de regeneração humana, eu estou falando de espiritualidade, não religiosidade. Mas eu estou falando de um ser integrado, eu estou falando de alma, eu estou falando de evolução, eu estou falando de amor, dentro de um ambiente que muitas vezes, tipo, amor dentro das empresas, mas é isso que eu acredito, né? Eu acredito na gentileza que não gera gentileza, na gentileza que gera transformação, né? O livro Cura Corporativa fala muito sobre isso. Então, assim, Alex, mas muitas pessoas não vão curtir isso. Mas não é para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando para as pessoas que estão no mesmo nível de frequência e que vão se sentir atraídas por aquilo que eu acredito. E, gente, falando de mercado, de negócio, né? Tem mercado, tem negócio para isso. Então, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra aqui. Transbordem, essa é a palavra. Transbordem a essência de vocês dentro desses conteúdos que vocês querem compartilhar. Porque dá certo, dá muito certo. Isso, acho que para mim, pelo menos, respondeu, que nem as colegas também colocaram nos comentários, né? É o caminho inicial, né? E agradecendo a você, Alex, por trazer nessa simplicidade, essa contribuição para a gente, né? Então, resumindo, né? A gente desenvolver a nossa musculatura, encontrar o nosso lugar de força, a nossa imagem, aquilo que é a nossa essência, que é a jornada, né? A gente vai atrair pessoas conforme a gente for se transformando, né? Então, aqui essa comunidade tem esse propósito para a gente treinar para fazer o nosso trabalho online. E com certeza ele também abre caminho para o presencial. Pelo menos para mim foi assim, né? Depois que Uhum. eu comecei a ter segurança aqui pouco menos medo, eu consegui começar a fazer palestras fora, né? Então cada um precisa encontrar o seu caminho, como você falou, né? Não existe certo e errado. Existe existe a gente fazer, né? Estar em ação, né? Então, as colegas aqui, tem bastante gente que já se promoveu fazendo o trabalho aqui, contribuindo com as colegas, né? Então, Perfeito. estando em ação, a gente caminha, né? Movimento gera movimento. É isso. E aqui a gente se reúne toda semana, duas vezes por semana, uma vez que eu chamo, e outra semana, outro dia, uma colega que coordena, e tem um espaço para se desenvolver e para aprender também, né? Então, palestrar ser um palestrante de sucesso é o futuro, né? É a consequência de toda a musculatura que a gente vai pegando aqui, né? Então, Alex, muito obrigada. De nada, Silvina. Nos encontramos em breve. Até. Tá? Tchau, Então, tchau. convite lá, visitem o site da Skills Hub, tá? Se escreve assim, Skills Hub é centro de competências, né? .com.br. Qualquer coisa lá no meu Instagram tem também. Tem alguns conteúdos gratuitos, tem os webinários. Se ficar interessado no livro Cura Corporativa, lá tem o link do pré-lançamento também. Tá super acessível e assim, tá muita coisa conectando com o que a gente está levando, tá bom? Isso. Eu olhei outro dia, tá muito. Gostei de tudo que eu encontrei lá. Então, beijo no coração de vocês. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.